Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui de 3 assuntos e o primeiro assunto do vídeo é sobre o Jake Paul. O New York Times acabou trazendo essa informação de que o Jake Paul ele assinou um contrato com a PFL para fazer algumas lutas de MMA. Segundo as informações aqui do New York Times, o Jake Paul ele lutaria numa categoria que seria super fight, super lutas, onde teria ali alguns adversários específicos para o Jake Paul enfrentar. Então não sei se ele enfrentaria, por exemplo, um lutador da PFL, um cara com muita bagagem no MMA. O que eu entendi aqui dessa notícia é de que seriam somente super lutas, onde metade dessa arrecadação do pay-per-view seria distribuído entre os atletas que lutarem no card onde o Jake Paul vai lutar. Então, acho bem legal realmente, apesar de que não dá pra gente cobrar um nível técnico muito alto aqui do Jake Paul nas lutas, apesar de ser um boxeador, de vir competindo num bom nível no boxe. No MMA a história muda, tem queda, tem jiu-jitsu, tem isometria, tem chutes, então tem muita coisa em jogo. A gente não sabe realmente qual o nível do Jake Paul para pegar um cara do jiu-jitsu, por exemplo, ou mesmo um striker que tenha bons low kicks. É um lutador que eu acho que ele pode fazer um barulho sim na PFL, e o mais importante disso é o fato de que os eventos dele serão em pay-per-view e os lutadores vão receber uma parte da fatia do que vender as lutas aqui que o Jake Paul estiver como luta principal. Acho muito legal essa ideia das super fights. Provavelmente vão fazer algumas lutas entre ele e algum lutador ali mais velho ou um cara mais da trocação. Eu acredito que vão colocar alguns adversários ali na medida para ele. Talvez até façam algumas adaptações nas regras dessa luta, mas vamos aguardar para ver realmente aqui como fica essa história do Jake Paul no MMA. Eu acho que é uma jogada muito boa, não só do Jake Paul, que vai estar investindo dinheiro na PFL, junto com o seu sócio, ele vai estar investindo dinheiro na PFL, como também uma jogada boa para a PFL, que vai poder divulgar a marca, além também de fazer alguns eventos em parceria com o Jake Paul. Acho que é muito interessante aqui essa estratégia do Jake Paul. Falando um pouquinho agora do Jon Jones, o Jon Jones fez essa publicação lá no Twitter, onde ele fala que será campeão em 2023. Então tudo indica realmente que o Jon Jones vai lutar em 2023. Pelo menos é o que a gente vê aqui nessa publicação. Me parece que o Jon Jones está motivado para voltar a lutar. É muito interessante ter ele contra Francis Ngannou, contra Ciryl Gane, contra Curtis Blaydes, contra Tuivasa, contra o Sergey Pavlovich, contra o próprio Tom Aspinall. Eu acho que o top 5, top 6 do peso pesado hoje tá muito interessante, a categoria renovou. Somando mais o Jon Jones, você tem ali pelo menos 6, 7 lutadores de altíssimo nível que podem entregar grandes lutas. Acho que o Jon Jones contra o Ciryl Gane, por exemplo, seria uma grande luta. Contra o Ngannou, provavelmente será a estreia do Jon Jones nessa categoria. O que me deixa um pouco preocupado é essa inatividade, esse tempo sem lutar. Já fazem quase 3 anos que o Jon Jones não luta. Como ele vai voltar, ritmo de luta, time, tudo isso conta muito, então eu fico um pouco preocupado com isso, mas eu acho que o Jon Jones tem sim tudo para ter uma boa passagem pela categoria dos pesos pesados. E a última notícia do vídeo vai sobre o Francisco Trinaldo, Francisco Massaranduba. Depois de uma passagem de vários anos pelo UFC, foram 26 lutas dentro do UFC, com 18 vitórias e 8 derrotas, ele entrou em 2014 no UFC, e agora chegou ao fim essa passagem do Francisco Trinaldo. Ele acabou encerrando seu contrato no finalzinho do ano passado, não teve uma renovação. O Trinaldo, que já tem os seus 44 anos, a gente meio que esperava já que o Trinaldo não renovasse pelo UFC, não tanto por conta do nível técnico que ele vinha apresentando. Eu acho que o Trinaldo não estava lutando mal, muito por conta mais da questão da idade. Eu acho que o UFC optou em não renovar com o Trinaldo. Dificilmente o UFC renova
com lutadores nessa faixa etária, a não ser que o cara seja um campeão ou seja um top das suas categorias, o que não é o caso aqui do Trinaldo, apesar de ser um lutador que traz o entretenimento, que principalmente nos cards aqui do Brasil é um cara que ajuda a vender o evento, ajuda a vender ingresso, porém 44 anos e não estando no topo da categoria, realmente era uma negociação difícil para o Francisco Trinaldo. Eu acho inclusive que o UFC poderia ter escalado o Trinaldo para lutar no UFC no Rio, para dar para ele uma luta de despedida. Eu acho inclusive que ele merecia isso pelos serviços prestados ao UFC. Acho que esse encerramento do contrato poderia terminar assim com essa despedida dentro do UFC no Rio. Mas enfim, boa sorte agora ao Trinaldo, é um lutador fantástico, acho que tem mercado ainda para lutar em outros eventos, é um cara que entrete, que traz realmente aquela luta que a gente quer ver, que é a troca de pancada, então acho que tem mercado para ele sim ainda para continuar lutando. Não é aquele cara que vinha sendo nocauteado, vinha sendo finalizado, vinha perdendo as lutas, tomando passeio, é um lutador que ainda entrava dentro do octógono e entregava boas lutas, como foi a última contra o Randy Brown. Mas enfim, comenta as notícias do vídeo de hoje aqui embaixo, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui!